com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bora mais vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês, né? Eu tava aqui pensando, né, sobre o assunto ao qual eu tenho trago aqui pro canal, né, nas redes sociais, né, de relacionamento com narcisista, relacionamento abusivo, né? E infelizmente é um assunto, como eu falo pra vocês, muito isolado, né? E deveria ser um assunto mais falado, porque a todo momento a gente pode contemplar, né, notícias de mulheres vítimas de feminicídio, vítimas de violência doméstica. E assim, tem me deixado meu coração muito triste, né, porque a gente vê o quanto a mulher tem sido atacada, né, enquanto a mulher tem sido confrontada, né, e a sociedade, ela tem crucificado nós mulheres, né? Então, assim, quando eu trago esse assunto, é um assunto muito, muito sério. Só que muitos preferem isolar esse assunto para não ser falado. E tem que ser falado, né? Quantas mulheres que passam por isso, quantas mulheres que já passaram. Gente, não é fácil você largar de um relacionamento abusivo, você cria uma dependência emocional, porque tem aquela confusão de sentimento, né, que muitos pensam que é amor e não é, é uma dependência emocional, né, deveria de ter um departamento para cuidar de mulheres que foram vítimas, né, que sofreram vítimas de agressões, sofreram agressões psicológicas, né? Porque assim, gente, o assunto ele é muito sério. Conviver num relacionamento com narcisista, num relacionamento abusivo, ele te traz sérias consequências, né, psicológicas, mentais. Não é somente você sair de um relacionamento abusivo com narcisista, é você cuidar da sua mente, do seu espiritual. Porque, gente, ninguém sai de um relacionamento desses bem. Pelo contrário, sai muito mal, né? Acaba adquirindo uma depressão, uma ansiedade, né? Pensamento de suicídio. Então, por que assim? Porque foi um trauma muito grande. Então, quando eu trago esse assunto do que eu passei, quantas outras mulheres aí que vê os meus vídeos e não tem coragem de se manifestar por medo, por vergonha, né? Mas tem, gente, infelizmente, tem muitas mulheres passando por isso até hoje. Eu, graças a Deus, ainda fiquei 1 ano e 8 meses, mas tem mulher que tá aí 10, 20, 30 anos casada com narcisista, com um homem abusador, entendeu? Então, assim, nós mulheres temos que nos unirmos para poder apoiar e ajudar a outra, tá? É um assunto muito difícil de falar, por quê? Porque você só vai falar desse assunto quando você estiver curada daquele trauma que você passou, tá? Porque assim, quando uma pessoa, ela vem até você, quer ter um relacionamento, sendo narcisista, ele já vem com o intuito de acabar com a sua vida. O intuito do narcisista é isso daí, é acabar com os seus sonhos, com a sua vida, é o prazer dele, é ver o sofrimento em você. Então, quando eu falo aqui, mulheres não se submetam, não aceitem, é porque não temos que submeter nem aceitar esse tipo de coisa. Entendeu? Hoje, a gente não precisa ter um relacionamento a qualquer custo, a qualquer preço. Não precisamos. A gente tem que ter do nosso lado alguém que nos ama e que nos respeita. Entendeu? Hoje, nós mulheres eu acredito, deveria ter leis mais rígidas para nos protegermos. Porque nós estamos vulneráveis a passar por isso. E quando acontece, não temos apoio de ninguém. No meu caso, como eu estava na igreja, a igreja não me amparou. Pelo contrário, tamparam os olhos e problema meu. Eu que me vire. Infelizmente foi assim. As igrejas deveriam ter um departamento para cuidar das mulheres que passaram por violência doméstica, né, por abusos, né? Porque é muito sério, gente. Só que infelizmente a igreja não está preparada ou não se prepararam para isso, né? Porque quando eu estava na igreja, quando eu falava do que tinha acontecido, vamos orar, vamos fazer campanha. E não é isso. Quando uma mulher chega na igreja já relatando agressão e abuso, o conselho é procurar as autoridades e vamos pôr um fim nisso daí. Porque é nisso que eu fiquei apegada e fui estendendo o meu casamento, mesmo sofrendo agressões e traições. Ameaças também, eu fui ameaçada. Então o que eu passei não foi uma coisa pequena que eu tenho que me calar, não. Hoje eu vim falar para vocês, mulheres, tomem cuidado, se cuidem,
porque ninguém vai cuidar de você. Se ame, porque ninguém vai te amar. Hoje nós mulheres não precisamos aceitar esse tipo de relacionamento para mostrar para uma sociedade hipócrita que temos alguém do nosso lado e somos felizes. Porque a sociedade criou na cabeça dela que para a mulher ser feliz é preciso ter alguém do lado. E quando ela não tem, ela é uma mulher infeliz. E tá errado. Quantas mulheres têm um parceiro e são infelizes? Sofrem, são desrespeitadas, são traídas, são violentadas, são humilhadas, são agredidas todos os dias. Então, ter alguém do teu lado não é sinônimo de felicidade. Eu não imaginaria ou pensaria que isso um dia ia acontecer comigo. Porque a pessoa não vem como um lobo, vem como uma ovelha. E detalhe, usa a religião para cometer maldade. E o narcisista, ele é assim, quando ele é descoberto, que vem tudo à tona, ele procura outros meios de enganar as pessoas. Por exemplo, se você fala assim, o narcisista, ele casa muito rápido. A estratégia dele é não casar mais rápido, para que as pessoas venham entender que aquilo que a gente tá falando é mentira, né? É mentira. Só que não é mentira, ele só muda as táticas, mas ele continua o mesmo. Então, o que eu tô falando pra vocês, gente, é uma coisa muito séria. Mulheres, mulherada, acordem pra vida. Se tudo isso não tivesse acontecido comigo, eu acho que eu não estaria nem aqui pra contar a história. Porque a minha situação foi tão grave que eu tive que fugir da minha casa por medo de sofrer novas agressões, novas ameaças. Tanto é que eu morei 3 meses na casa de uma pessoa, 3 meses, né? Foi aí onde eu descobri uma traição, que tiraram foto e mandaram pra mim. Ficamos 1 mês separados, aí ele voltou como um cordeirinho arrependido. E aí, mais uma vez, eu caí na lábia dele. Olha pra vocês verem, depois de tudo que me aconteceu, gente. É um negócio muito sério, o narcisista, ele vem te manipular de uma tal forma que você fica aprisionada. Você fica aprisionada nele, tá entendendo? Então, assim, ninguém vai te ajudar, mulherada. É você que vai ter que se ajudar. No começo, era maravilha. Só que já dava alguns sinais, mas eu não percebia. Como eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha ouvido falar do narcisismo, eu achava aquilo ok. Mas, no passar do tempo, que eu vi que aquilo não era normal, não era coisa de um homem, né, de fazer com uma mulher, proibir ter rede social, proibir de ter amigos, proibir de conversar e etc. O narcisista, ele vai mudar sempre a tática com as vítimas dele, para que a pessoa que falou dele passa por errada. Ele só muda a tática, porque ele quer dar a entender que a vítima é mentirosa, mas a mentira dele não dura para sempre. Tá? E a verdade sempre vem. Porque quando falavam pra mim que ele era mulherengo, eu não acreditava. Por quê? Porque ele mostrava pra mim que era mentira das pessoas. Só que a máscara dele demorou um pouquinho, mas caiu. Tá? Não dura pra sempre. Ou ele tira, ou o próprio Deus tira a máscara dele. Então eu quero falar pra você, mulher. Acorda pra vida. Presta atenção nos sinais. Você não é obrigada a ter um relacionamento pra mostrar pra ninguém que você tá com alguém. Tira isso da sua cabeça, tá? Porque a gente coloca, se eu não tiver ninguém, eu sou uma derrotada. Não. É melhor estar sozinha viva do que passando por situações humilhantes do lado de uma pessoa covarde, tá? Porque isso que aconteceu é um crime. Mulheradas, violência doméstica é crime, tá? Tem que procurar os nossos direitos. Não podemos deixar um caso isolado, fingir que não aconteceu, porque isso é muito grave. Como eu falei pra vocês, todo dia temos reportagem de mulheres que estão sofrendo feminicídio, agressões, violências. Tem mulheres que estão sofrendo há muitos anos calada. Não é porque elas gostam, não. Parem com isso de julgar outras mulheres. Se fosse eu, não. Se fosse você faria a mesma coisa, gente. Ninguém tem força pra sair de um relacionamento com um narcisista. Hello, acordem. Eu também pensava tantas coisas, mas quando a gente passa, o nosso pensamento muda sobre aquele assunto. Então, nós, mulheres, temos que ser mais unidas. Quando eu comecei a gravar vídeo aqui, contando do meu relacionamento que eu tive com essa pessoa, outras mulheres entraram em contato comigo. Mulheres de igreja, mulheres não sendo da igreja, vieram contar pra mim a mesma coisa. E quando elas são da igreja e vai contar pro pastor, né, pra quem tá na frente da obra, eles não se importam com esse assunto. Eles preferem não acreditar, fingir de cego, de surdo e mudo, né? Já começa errado por aí. Por isso que o narcisista, muitas das vezes, usa a religião para cometer sua maldade. E ele consegue manipular as pessoas. Eu fico triste que são pessoas que dizem orar, dizem buscar a Deus. Porque uma pessoa que ora e busca a Deus não fica enganada por ninguém.
né? Mas eu vim gravar esse vídeo aqui como forma de alerta. Acordem pra vida. É melhor ficar sozinha e viva do que com a pessoa do teu lado que você tá correndo risco de morte, como eu que tava correndo risco. E eu não tenho medo de falar sobre isso. Porque o que eu passei foi algo muito sério, muito grave, tá? Que eu tive que passar por tudo que eu passei para chegar aqui até hoje viva e falar para você, mulher, atenção, acordem enquanto é tempo. Não fica nessa ilusão que vai mudar, porque eu também fiquei. Eu fazia campanha, eu orava, eu buscava, tá? Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui hoje para contar para vocês a minha história. Então, quando eu venho aqui contar, é experiência, tá? Muitas pessoas não acreditavam, e muitas pessoas já imaginavam que isso ia acontecer, porque já conhecia a pessoa de muito mais tempo do que eu, tá? E depois eu descobri muitas podridões, que aí eu olho pro céu e falo, Jesus, obrigado pelo grande livramento. Porque eu poderia estar agora na estatística de mais uma das vítimas de feminicídio, tá? Eu era para ser mais uma vítima de feminicídio. Mas se Deus me permitiu viver, foi para falar para você, acorde enquanto é tempo. Cuidado. Agora, se você quer pagar para ver e continuar, é uma escolha sua. É problema seu, tá? Não tô aqui para ninguém acreditar e ficar do meu lado. Não precisa disso. O justo não se justifica. Então eu tô aqui para falar para você, mulher, é muito sério. Nós temos que nos unir para uma cuidar da outra.